No Saber Direito desta semana, vamos entender melhor a lei do inquilinato, direitos e deveres locatícios, garantias, regras específicas e muito mais. As aulas são com o professor Marcos Vinícius Martins. Olá, eu sou o Marcos Vinícius e a gente está no Saber Direito e vamos tratar sobre locações na lei do inquilinato. Na aula passada, nós fizemos uma introdução ao assunto, apresentamos algumas modalidades de locações, algumas figuras contratuais e agora nós avançamos com os direitos dos inquilinos e dos locadores na lei do inquilinato. Nossa primeira parada é a respeito da vigência do contrato numa situação de troca de propriedade. Qual é o problema que se coloca nesse cenário? A relação contratual, toda ela, e aqui a gente está falando da lei do inquilinato, mas o contrato ele é uma relação interpartes. O que significa isso? Significa que o contrato obriga, cria direitos e deveres para aquelas duas pessoas que estão vinculadas ao contrato, aqueles dois signatários lá, de um lado o locador e de outro lado o inquilino, no nosso caso. O que acontece é que nós temos uma situação onde o locador costuma ser, não obrigatoriamente será, mas costuma ser o proprietário do imóvel e ele, na condição de proprietário, ele pode usar do imóvel, dispor do imóvel, negociar o imóvel. E o que acontece é que ele faz o contrato de locação autorizando o inquilino a usar o imóvel, transferindo por contrato o poder de uso que originalmente era dele, proprietário, agora vai estar com o inquilino que estará na posse direta do imóvel. Bacana? Mas isso não impede que o imóvel seja vendido. É claro, você talvez esteja lembrando do direito de preferência a gente fala daqui a pouco. Mas imagine que o inquilino não queira comprar o imóvel, não queira exercer o direito de preferência. Isso não impede que o locador faça a venda do imóvel. E aí a pergunta é, feita a venda, o imóvel agora pertence a um novo dono. E esse novo dono não assinou o contrato de aluguel com o inquilino. E daí a pergunta é se o novo dono precisa respeitar o prazo do contrato de locação ou pode tirar o inquilino de dentro do imóvel. E a resposta é, como regra, o novo dono, justamente pela explicação que a gente veio fazendo, ele não faz parte do contrato de locação original e justamente por isso é que ele, novo dono, vai poder provocar a extinção unilateral do contrato. Para essa extinção unilateral a gente chama de denúncia. Então o novo dono tem, por lei, isso está na lei do inquilinato, a autorização para denunciar o contrato de locação. Significa que ele vai extinguir o contrato por um ato seu, de sua vontade, mesmo que esteja tudo ok com a relação contratual, ou seja, mesmo que o inquilino esteja se comportando bem, respeitando as regras, pagando o valor da locação em dia, ele não tem motivo de infração contratual, mas o novo dono vai extinguir o contrato, provocando a saída do inquilino. Para que ele faça isso, o novo dono, a lei estabelece um prazo. Então, esse prazo, pela lei, é de 90 dias contados da onde? Contados do registro da compra e venda na matrícula do imóvel. Lembra, no nosso estudo de Direito Civil, a gente costuma dizer que só é dono quem registra, não é isso? Não basta você fazer a escritura pública de compra e venda, que é um contrato por escritura pública, é necessário que esse contrato seja registrado na matrícula do imóvel para que tenhamos a transferência da propriedade do dono anterior, que fez o contrato de aluguel, para o novo dono que comprou o imóvel agora. Nesse momento do registro, é aberto o prazo de 90 dias. 90 dias para o novo dono decidir se permanece com o inquilino até o final do contrato ou se provoca a extinção pela figura da denúncia. Feita a denúncia nos 90 dias, o inquilino então tem mais outros 90 dias para sair do imóvel. São os 90 dias para desocupação. Então lembra, 90 dias para denúncia, contados do registro do contrato, 90 dias para desocupação, contados da denúncia feita antes pelo novo proprietário. E aí, se ele, novo proprietário, perdeu esse prazo de denúncia, perdeu o prazo dos 90 dias, mesmo que ele quisesse a extinção contratual e a saída do inquilino,
Agora, pela perda do prazo, ele não tem mais força legal, não tem mais força jurídica para exigir a saída do inquilino. Então, dentro dos 90 dias, ele pode provocar a denúncia contratual e a saída do inquilino. Perdeu esse prazo, o seu direito vai ser decaído e ele vai ter que respeitar a locação. O contrato feito com o antigo proprietário e inquilino, esse mesmo contrato terá que ser respeitado pelo novo dono. Mas existe um detalhe. Pode ser que mesmo com o respeito do prazo, mesmo que o novo dono queira fazer a denúncia, pode ser que ele não possa, porque é possível, a lei do inquilinato prevê isso, que na relação contratual original se crie uma ferramenta para que esse contrato, feito com um dono anterior, continue sendo exigível contra eventual possível novo proprietário. E que ferramenta é essa? Uma cláusula contratual, que a gente chama cláusula de vigência. Pela cláusula de vigência, o contrato terá que ser respeitado mesmo que o proprietário antigo que fez a locação original venda o imóvel para um novo dono. E o que consiste essa cláusula de vigência? Uma cláusula, qualquer número, qualquer posição do contrato, mas que determine que há alguma redação que estabeleça o contrato de locação prosseguirá com o novo proprietário na hipótese de venda do imóvel, na mera hipótese, ok? Mas o detalhe também é, não basta esta redação estar escrita no contrato. Para que o contrato de locação feito com um dono antigo possa ser exigido contra o novo dono, que não está lá no contrato original, são necessários alguns requisitos a mais. Então vamos a todos eles. Primeiro, o contrato tem que ter sido feito por prazo determinado. Não basta ter a cláusula de vigência, é necessário que o contrato tenha a cláusula num contrato com prazo determinado. E um outro detalhe da maior importância, que é o detalhe que vai gerar a publicidade. E essa publicidade é que vai gerar a possibilidade de usar este contrato, de opor este contrato contra o adquirente, que na relação contratual original é antes um terceiro. Então, que requisito é esse? O requisito da averbação. Então, óbvio que se eu vou registrar o contrato, se eu vou averbar o contrato, esse contrato, evidentemente, precisa ter sido feito por escrito. E aí, a gente resume tudo da seguinte forma: para que o novo dono não tenha mais o direito de retirar o inquilino, ou dizendo a mesma coisa por outro caminho, para que o inquilino tenha o direito de exigir a permanência até o final do contrato, são necessários os seguintes requisitos. Primeiro, que o contrato tenha sido feito por escrito. Segundo, que o contrato tenha sido feito por prazo determinado. Terceiro, que esteja escrita a cláusula de vigência. Esse detalhe é importante porque o direito de permanência não se presume. É necessário que tenha no contrato uma cláusula dizendo que haverá a continuação do contrato, mesmo em caso de eventual venda do imóvel. E, por fim, o último requisito é que esse contrato tenha sido averbado na matrícula do imóvel. Para terminar esse tópico, detalhe, eu não estou dizendo que se o inquilino deixar de pagar o aluguel, ele não vai poder ser despejado. Claro, infração contratual gera rescisão. O que eu estou dizendo é o novo dono não poderá provocar a denúncia desmotivada simplesmente pelo fato de ser o novo dono, caso existam essas condições: contrato escrito, prazo determinado, cláusula de vigência escrita e contrato de locação averbado junto à matrícula do imóvel locado, ok? Um segundo direito muito comum, muito comentado, talvez o mais comentado desses direitos, é o direito de preferência do inquilino. O que vem a ser esse tal direito de preferência? De modo simples e direto, podemos explicar o direito de preferência como o direito de ser aquele que vai fazer a compra do imóvel, vírgula, supondo que o proprietário decida vender. O direito de preferência não implica o direito de exigir a venda, por óbvio. Mas caso o proprietário decida fazer a venda, ele vai decidir pelos motivos dele, o inquilino, ou melhor dizendo, o titular do direito de preferência, ele vai poder exigir que a venda seja feita para si e não para qualquer outra pessoa estranha. No caso do direito civil como um todo,
O direito de preferência, às vezes, ele é criado por lei, como aqui nós estamos estudando, a lei do inquilinato cria, a própria lei já cria o direito de preferência para o inquilino, mas em outras situações ele pode ser criado por cláusula contratual também. E sempre que falamos de direito de preferência, necessariamente, a preferência se dá em igualdade de condições. Significa dizer que aquele que é o titular da preferência, ele pode exigir que a venda, que o negócio seja feito consigo, desde que em igualdade de condições. Ou seja, ele vai pagar aquilo que o mercado está oferecendo. Igualdade de condições vai além da ideia de preço. Eu trabalho com todo o conjunto do negócio. Preço, condições de pagamento, prazo, se for o caso, data de desocupação ou qualquer condição que envolva o negócio tem que ser respeitada por aquele que quer exigir a preferência para si, ok? Igualdade de condições. Um detalhe importantíssimo, porque estamos estudando locações, é lembrar da primeira aula, porque nem toda locação ela é regida pela lei do inquilinato. O que nós estamos dizendo é que a lei do inquilinato cria o direito de preferência para o inquilino, mas o direito de preferência não é criado, por exemplo, no Código Civil. Então, se a sua locação ela é regida pelo Código Civil, não pela lei do inquilinato, veja, a lei, o código no caso, o Código Civil não previu a criação do direito de preferência. Bacana? Repito, é possível pela liberdade de contratar criar uma cláusula contratual, criar o direito de preferência por cláusula contratual, mas isso é outro assunto. Aqui na lei do inquilinato, a própria lei cria o direito de preferência, de forma que mesmo que não exista cláusula contratual dizendo que o inquilino teria preferência, a própria lei já cria esse direito. E outro detalhe é, no final, na passagem da aula de hoje ainda, a gente comenta as nulidades contratuais. Então, veja, a lei do inquilinato tem um dispositivo que estabelece como nula cláusulas que tenham por objetivo elidir, impedir, proibir direitos que a lei está criando. Então, esse é um exemplo interessante porque, ainda que você tenha no contrato uma cláusula dizendo que o inquilino renuncia à preferência, essa cláusula seria, no mínimo, pelo menos, discutível, porque ela esbarraria no impedimento do artigo 45, daqui a pouco a gente comenta sobre esse tema. Bom, o direito de preferência, avançando, ele vai favorecer o inquilino em algumas situações jurídicas, basicamente onde eu tenho a venda. Venda, promessa de venda, ou a lei também estabelece a dação em pagamento. Lembro que a dação em pagamento dos nossos estudos de direito civil, na dação em pagamento eu tenho uma dívida, por um motivo qualquer, uma indenização, seja lá o que for, eu tenho uma dívida e ao invés de pagar em dinheiro, eu suponho que eu não tenha dinheiro ou não queira, eu ofereço um bem. Eu posso oferecer o meu veículo, eu posso oferecer o meu carro, eu posso oferecer o meu imóvel, mas esse é o ponto. Se eu sou proprietário locador, o inquilino está morando no meu imóvel e por qualquer motivo aquele imóvel será dado em pagamento, é uma outra figura que faz incidir o direito de preferência. Por outro lado, nem toda transação comercial, ou melhor dizendo, nem toda transação negocial faz incidir o direito de preferência. Casos evidentes, né? Uma doação, o inquilino não tem direito de preferência por óbvio. Nem tão óbvio assim, uma troca. Se o proprietário não vai vender, mas vai trocar o imóvel, não incide o direito de preferência. Importante lembrar, se o proprietário tem dívidas por outro motivo e ele está sendo executado judicialmente e na justiça aquele imóvel que o inquilino mora é penhorado, então o direito de preferência do inquilino não incide em situações onde o imóvel será expropriado por força de penhora judicial. Outro ponto, o mesmo raciocínio da penhora judicial para alienação fiduciária. Eu sou o devedor fiduciante. Eu comprei o meu imóvel, que o inquilino está morando, pelo sistema da alienação fiduciária. Eu peguei dinheiro emprestado no banco. Enquanto eu não pago esse empréstimo, aquele imóvel está alienado fiduciariamente para o banco. Se na eventualidade do locador não pagar o empréstimo, esse imóvel vai ser, entre aspas, aí, tomado. A gente fala que a propriedade será consolidada a favor do banco credor. Nesse caso, mais uma vez,
inquilino não tem direito de preferência. E último ponto a lembrar sobre a falta de preferência, onde não incide o direito de preferência, são as hipóteses de integralização do capital social. O que diz essa palavra? Numa relação empresarial, quando você constitui uma pessoa jurídica, aquela pessoa jurídica empresarial, ela nasce com um capital social. Esse capital social é um valor econômico, um dinheiro que vai sair do bolso do sócio. Em geral, aí vamos imaginar uma pessoa física que vai tirar o dinheiro do seu patrimônio pessoa física e vai transferir para a pessoa jurídica. Isso é o ato de integralização. Essa integralização pode se dar com dinheiro. Eu tenho lá 10 mil na minha conta e integralizo 10 mil na conta da pessoa jurídica. Mas também pode se dar com bens. Então a questão é, se o dono do imóvel locador é um empresário, constituiu uma pessoa jurídica e ele vai integralizar o patrimônio da pessoa jurídica pela transferência da propriedade do imóvel que está no seu nome pessoa física e passará para o nome da pessoa jurídica, esse ato de integralização, por fim, é o último, que não provoca incidência do direito de preferência. Para que o direito de preferência seja efetivado, ele precisa, a lei exige que o locador notifique o inquilino da sua intenção de negociar o imóvel. Mas o detalhe é importante. A notificação ela precisa ser feita com todos os termos do negócio a ser concluído. Na prática, é muito comum nós vermos uma notificação inicial de uma mera intenção. Olha, eu quero negociar o meu imóvel. O meu preço é, sei lá, 500 mil, vamos trabalhar por hipótese. Você tem interesse, você inquilino quer exercer a sua preferência e o inquilino fala, não, até compraria, mas 500 mil está caro e 500 mil não me interessa. E quando o proprietário vai para o mercado, ele não consegue vender por aquele preço, então ele dá desconto. Ele abaixa o preço de 500 para 480, para 450 e aí ele não notifica o inquilino da última proposta. Isso é um ponto importante. Porque se o inquilino não tiver sido notificado da proposta de fechamento, ele terá o seu direito de preferência desrespeitado. O direito de preferência exige que o inquilino seja avisado, notificado, da última proposta, da proposta de fechamento. A notificação pode ser feita por qualquer forma, a forma é livre. O que a lei exige é que a ciência do inquilino seja inequívoca. O locador tem que ter meios de prova indubitável de que o inquilino foi avisado de que aquele imóvel seria negociado naquelas condições. E aí nós vamos chamar um rápido quiz. Como regra geral, durante o prazo pactuado no contrato de locação, letra A. O locador pode pedir o imóvel de volta, pagando a multa prevista no contrato? Letra B. O inquilino pode devolver o imóvel, pagando integralmente a multa contratual? Letra C. O inquilino pode devolver o imóvel, pagando multa proporcional? Letra D. O locador pode obrigar o inquilino a permanecer no imóvel? Já tem a resposta? Resposta na letra C de casa. O inquilino pode devolver o imóvel pagando multa proporcional. Esse é um tema que nós vamos avançar na aula de hoje, daqui a pouco a gente chega lá. Mas, via de regra, o inquilino pode, durante o prazo, devolver o imóvel com pagamento de multa proporcional. Voltando sobre o tema do direito de preferência, é interessante pensar sobre situações específicas previstas pela lei do inquilinato. Por exemplo, se o imóvel está sublocado. Então, o que a lei do inquilinato estabelece é um tanto intuitivo, mas bom lembrar, que se o imóvel está sublocado, o direito de preferência ele é do sublocatário. Mas, se o sublocatário não tiver a intenção de exercer a preferência, o locatário original ele tem a preferência em segundo plano, em segundo nível, ok? O locatário depois do sublocatário, supondo a situação de imóvel sublocado. É possível que estejamos falando de uma sublocação de imóveis de locações coletivas. Então você tem ali as locações multifamiliares, onde o imóvel foi sublocado para mais de um grupo de pessoas, para mais de um grupo familiar.
E daí o que a lei do inquilinato estabelece é que em casos de sublocações coletivas, a preferência é de todos os inquilinos, em conjunto, perdão, ou individualmente considerados. Então, se você tem uma locação coletiva, você pode ter todos juntos exercendo a preferência ou um sozinho exercendo a preferência, conforme se queira. Mas, se houver disputa, se mais de um levantar a mão e falar eu quero comprar o imóvel e eu vou comprar o imóvel para mim, e o outro falar que também vai comprar sozinho, havendo disputa, a lei estabelece o critério de desempate. E o desempate se dá pela antiguidade do contrato primeiro. O primeiro critério de desempate é o contrato de aluguel mais antigo. E os permanecendo o empate, supondo que permaneça o empate, aí o desempate se dá pelo segundo critério, que é o locatário mais idoso. Então, primeiro, o contrato mais antigo, segundo, o locatário, a pessoa mais idosa. E avançando ainda no direito de preferência, a pergunta importante de ser respondida é, ok, o inquilino tem o direito de preferência, mas se o direito de preferência do inquilino vier a ser desrespeitado, como é que nós vamos trabalhar com essa situação? Lembra, o inquilino só terá o seu direito respeitado quando ele foi notificado da última proposta, da proposta de fechamento. Notificado da proposta de fechamento, ele, inquilino, tem 30 dias para se manifestar, se quer exercer a preferência ou se vai deixar passar. Passados os 30 dias, ele não pode mais exigir a preferência. Mas a hipótese que nós estamos tratando é na situação que o inquilino foi notificado, ou melhor dizendo, recuperando, na situação que o inquilino não foi notificado, ou até foi notificado da intenção de venda, mas ele não foi notificado da última proposta. Nesse caso, o seu direito de preferência foi desrespeitado. O que cabe daí para o inquilino? Primeira situação que a gente tem que ter em mente é que ele pode exigir indenizações. E para ele exigir indenizações, basta que ele demonstre numa ação judicial que a falta de respeito ao seu direito de preferência, de alguma forma, lhe causou danos. Ele vai provar que esses danos aconteceram e vai pedir indenização pelos danos sofridos. Eventualmente, você pode estipular aí uma locação maior, um prazo maior, vamos supor o prazo de 30 meses, ou o proprietário vendeu no segundo, terceiro mês e o inquilino ficou aí por 28, 27, 25 meses a descoberto, teve que procurar uma nova moradia, teve que pagar um aluguel mais caro. Isso é um dano que ele sofreu. Para esse dano, ele vai cobrar indenizações daquele que desrespeitou o seu direito, que é o locador original. Bacana? Mas existe a possibilidade do inquilino ter ainda mais um direito, que é o direito de tomar o imóvel para ele. A palavra que a gente tem, a palavra técnica é a adjudicação do imóvel. Significa dizer que o locador, proprietário, fez a venda desrespeitando a preferência do inquilino. O inquilino insatisfeito fala, poxa, se você tivesse respeitado a minha preferência, eu compraria o imóvel, eu exerceria a preferência. Então ele, inquilino, talvez tenha força jurídica para retomar o imóvel, para adjudicar o imóvel, tirando a propriedade que foi transferida para o novo dono, para o comprador, e recuperando para si a propriedade. Para isso, é necessário o preenchimento de algumas condições. A adjudicação só será possível quando nós combinarmos os seguintes elementos. Primeiro, que o contrato de locação tenha sido averbado na matrícula do imóvel. Eu só tenho a adjudicação se o contrato, evidentemente escrito, foi averbado na matrícula do imóvel, atenção, no máximo, 30 dias antes do registro da venda, ok? Esse requisito da averbação é que dá publicidade ao contrato de aluguel que foi feito entre as partes originais, locador e locatário, para qualquer um eventual interessado na compra do imóvel. A lei do inquilinato estabelece o prazo máximo limite de 30 dias antes do registro da compra, caso o imóvel tenha sido vendido sem respeito à preferência. Mas não é só isso. Não basta a averbação do contrato de locação, é necessário que
o inquilino desrespeitado promova a ação judicial pedindo a adjudicação do imóvel para si. E aí ele tem um prazo a ser respeitado. Essa ação judicial precisa ser iniciada no prazo limite, no prazo máximo, 6 meses contados justamente do registro da compra feita em desrespeito ao seu direito de preferência. Ele tem que ter o contrato averbado 30 dias antes e ele tem que iniciar a ação até 6 meses depois. Esse prazo a ser respeitado é o prazo de 6 meses, ok? Então, o marco temporal de referência é a data do registro da compra na matrícula do imóvel, que efetiva a transferência da propriedade. 30 dias antes, no máximo, no limite, 30 dias antes, o contrato de locação teria que ter sido averbado na matrícula do imóvel. E 6 meses depois, deve ser iniciada a ação judicial, onde o inquilino prejudicado, ele requeira a adjudicação do imóvel para si. O último ponto é, não basta peticionar para o juiz dizendo que você foi prejudicado, que você quer a adjudicação. Você tem que mostrar para o juiz que você tem condições de exercer a compra do imóvel. E para isso a lei exige que, na sua inicial, você já vai fazer o depósito judicial do valor de fechamento da compra, essa informação está lá na escritura do imóvel, e dos custos de transferência do imóvel, basicamente o imposto de transmissão, o famoso ITBI, e também as taxas cartorárias. Juntando esses 3 valores, você, o inquilino prejudicado, deposita em juízo e manifesta o seu pedido, falando que quer a adjudicação do imóvel. Caso vitorioso, o imóvel será transferido do nome do novo proprietário, do comprador, que estava como novo proprietário, para o nome do inquilino. Então, preenchidos esses 3 requisitos, o inquilino terá a tomada do imóvel, a adjudicação do imóvel que estava registrado no nome do comprador para si. Então, ele precisa ter o contrato averbado 30 dias antes da transferência, mover a ação judicial até 6 meses depois da transferência no registro de imóvel e na ação judicial já depositar o valor do contrato, o valor da compra, junto com o valor dos custos de transferência, ITBI e taxa de cartório. Um outro ponto para a gente trabalhar sobre os direitos são os direitos do inquilino às indenizações pelas benfeitorias. Então, a lei do inquilinato estabelece as regras aonde o inquilino que fez benfeitoria no imóvel que não é dele, que é do locador, poderá ou não exigir a indenização pelo dinheiro que ele gastou com aquelas benfeitorias. Vale a pena começar lembrando, as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, definidas lá no Código Civil, as necessárias são aquelas feitas para manter a integridade do imóvel, para evitar o perecimento do bem. As úteis não precisam ser feitas para evitar perecimento. Elas aumentam utilidade, comodidade, conforto, ok? E as voluptuárias são aquelas de enfeite. O que vai dizer a lei do inquilinato? O inquilino que fizer benfeitorias necessárias, mesmo que sem cláusula contratual prévia, mesmo que sem autorização prévia, ele poderá pedir a indenização pelo valor das benfeitorias. E mais, além de pedir o valor da indenização, ele ainda tem o chamado direito de retenção. O que é o direito de retenção? É o direito de não desocupar o imóvel, embora eventualmente o contrato tenha acabado, embora eventualmente o locador possa ter o direito de exigir a denúncia do contrato, mas aquele inquilino que não foi indenizado permanecerá no imóvel pelo direito de retenção até que a indenização das benfeitorias tenham sido pagas a ele, ok? Necessárias, mesmo sem autorização prévia. Já as úteis só serão indenizadas se antes delas terem sido feitas, o locador as autorizou expressamente. Então, úteis requer autorização, mas uma vez autorizado, aí o inquilino terá o mesmo direito, direito de indenização e direito de retenção. Já as voluptuárias, elas nunca serão indenizadas. O que o inquilino tem é o direito de retirá-las. As benfeitorias voluptuárias,
elas são benfeitorias de mero deleite, de mero enfeite, aformoseamento. Então, elas podem ser retiradas desde que isso não provoque destruição do imóvel, evidentemente. Então, a gente chama isso de direito de levantamento. O ponto final da questão é: por cláusula contratual, se estabelece, na prática do mercado, é comum encontrar, a cláusula contratual que estabelece a renúncia ao direito às indenizações, mesmo quando indenizações necessárias. Então veja, o ponto aqui é sempre a indenização, a benfeitoria necessária, porque a útil ela só vai ser indenizada se ela foi antes autorizada, a necessária não. Então o contrato, é comum encontrar no contrato de locação uma cláusula onde o inquilino renuncia. Olha, mesmo que eu faça benfeitoria necessária, eu não vou cobrar indenização nenhuma do locador. E a pergunta é: essa cláusula é válida? Embora talvez discutível, o fato é que o Poder Judiciário positivou o entendimento de que essa cláusula é sim válida. Essa matéria foi sumulada. Nós temos no STJ o verbete 335 dizendo: é válida a cláusula que estabelece a renúncia antecipada ao direito de indenização pelas benfeitorias. Agora vamos chamar mais um quiz. Sobre direitos e deveres das partes, é correto que, letra A, o inquilino deve sempre pagar o IPTU do imóvel? Letra B, o inquilino deve pagar o IPTU se previsto no contrato? Letra C, as taxas condominiais ordinárias são de responsabilidade do locador? Letra D, as taxas condominiais extraordinárias são de responsabilidade do inquilino? Já alcançou a resposta? Resposta na letra B. O inquilino deve pagar o IPTU se previsto no contrato. Já já a gente vai iniciar esse assunto, mas o IPTU é uma obrigação originária do proprietário, do locador, mas a lei autoriza que essa obrigação seja transferida por cláusula contratual, mas é necessária a cláusula contratual expressa. Então, continuando no estudo dos direitos e deveres de locador e locatário, é importante lembrar do dispositivo do artigo 45 da Lei do Inquilinato, que é uma espécie de dispositivo regulador, porque a Lei do Inquilinato estabelece uma série de direitos para o inquilino. É uma lei que é um exemplo de lei diretiva, é um exemplo de dirigismo contratual do Estado sobre a iniciativa privada, justamente para proteger o inquilino, modo geral, grosso modo, visto aí como polo fraco da relação contratual. Nesse espírito, a lei estabelece alguns direitos para o inquilino. A gente estabeleceu aqui o direito de preferência, o direito de permanência, outros direitos que virão na sequência da nossa conversa. E o artigo 45 ele é um regulador, por quê? Porque ele vai falar para a gente que serão nulas as cláusulas contratuais que estipulem a renúncia antecipada ou mesmo a cobrança para o exercício de alguns direitos criados pela Lei do Inquilinato. Então, se você tem, por exemplo, o direito de preferência, uma cláusula contratual que provocasse, que dissesse que o inquilino renuncia antecipadamente ao direito de preferência, pelo artigo 45, poderia ser visto como uma cláusula nula. Outra figura que vai ser muito explorada, a ação renovatória. A ação renovatória é uma ação do inquilino empresário, numa locação comercial. É uma ação para renovar o contrato de locação, mesmo contra a vontade do locador. Então, essa ação renovatória é um direito do inquilino. Mesma coisa, ação revisional, falaremos sobre ela nas próximas aulas, uma aula só sobre ações locatícias. Mas a questão é, todas essas ações são direitos que a lei cria para o inquilino. E uma renúncia antecipada por cláusula contratual seria nula por força do artigo 45, que funciona como uma espécie de artigo regulador para eliminar abusos de uma parte sobre a outra. Avançando nos direitos, nós vamos falar agora sobre deveres do locador. Deveres do locador, direitos do inquilino,
via de mão dupla. A questão é que a lei do inquilinato estabelece, no seu artigo 22, uma lista de deveres do locador e, na sequência, no artigo 23, uma lista de deveres do inquilino. No momento, olhando com foco para os deveres do locador, a gente tem os deveres básicos ali da relação contratual, que são afetos à permissão do uso. O contrato de locação é um contrato que uma das partes, o locador, transfere de modo temporário o uso de um determinado bem, móvel ou imóvel. No nosso caso aqui, estamos falando das locações de imóveis. Nesse contexto, a própria lei do inquilinato estabelece que o locador tem por dever entregar, transferir a posse direta sobre o bem, permitir o uso liberado do imóvel, manter a destinação do imóvel. Lembra que o locador, se ele é o proprietário, ele tem o poder de dispor, e pelo poder de dispor, ele teria condições jurídicas de mudar a destinação do imóvel. Claro, se a lei permitisse. Mas numa relação contratual, vigente o contrato, ele tem o dever de manter a destinação original para a qual o contrato foi pactuado. E aí alguns detalhes ainda importantes. Detalhes que sempre geram alguma discussão, alguma dúvida. Taxa condominial, IPTU, os impostos em geral, e o seguro contra incêndio. São figuras que a própria lei do inquilinato, ela tipifica, ela especifica a obrigação. Em relação ao imposto, aos impostos incidentes sobre o imóvel, o IPTU e a TLP, esses impostos, eles são, por lei, a princípio, do locador. Mas a lei autoriza que o contrato de locação transfira esse dever de pagamento para o inquilino, ok? Então veja, se existe cláusula contratual transferindo o dever de pagar para o inquilino, aí sim o pagamento do IPTU será exigido do inquilino. Na ausência de cláusula contratual, esse dever permanece com o locador. Mas um detalhe importante, essa relação contratual, ela vincula apenas as partes, locador e inquilino. Ela não pode ser oponível contra a fazenda pública. Então, no caso do IPTU, nós temos um imposto que, se não for pago, vai ser cobrado pela fazenda pública contra o devedor da obrigação tributária. E o devedor da obrigação tributária continua sendo o locador, supondo ele proprietário do imóvel, claro. Mas, uma vez que exista uma relação contratual com o inquilino, o locador, pagando a fazenda pública, pode cobrar em regresso o dinheiro, o valor que, a princípio, pelo contrato, deveria ter sido pago pelo inquilino. Então, resumindo, a relação contratual pode estipular o dever do IPTU para o inquilino. Se não existe cláusula, permanece com o locador. Existindo cláusula, inquilino. Mas essa cláusula contratual não pode ser oposta contra a fazenda pública. O mesmo raciocínio vale para o seguro contra incêndio. A lei estabelece que o seguro contra incêndio é um dever do locador. Então é ele que tem que pagar o prêmio para a seguradora. Mas isso a princípio, porque também vale o mesmo raciocínio. O dever de pagar o prêmio do seguro contra incêndio pode ser transferido para o inquilino, por cláusula contratual. Atenção aí que o locador, ele não tem o direito de exigir que o inquilino contrate uma seguradora X ou Y. O inquilino tem a liberdade de procurar aquela que oferece condições mais interessantes para o contrato de seguro. O que o locador pode exigir e exige é que o seguro cubra o seu imóvel contra o dano contra o incêndio. Então o dano tem que ser integralmente coberto. E avançando, um ponto importante são as despesas de condomínio. As despesas de condomínio, nós sabemos, elas são divididas, são agrupadas em despesas ordinárias e despesas extraordinárias. A distinção, ela é baseada na administração corrente. Então, se eu tenho despesas de administração corrente, manutenção corrente, são despesas, em geral, classificadas como despesas ordinárias de condomínio, a taxa ordinária, ok? Mas, se eu tenho despesas que fogem à manutenção e à administração comum, elas serão enquadradas como despesas extraordinárias. Exemplo de despesa extraordinária dado pela própria lei:
Instalação de equipamento, veja, instalar o equipamento é despesa extraordinária. O consumo, se houver consumo elétrico ou mensalidade, aí o consumo é ordinário. Mas a instalação do equipamento, reformas na estrutura, reformas nas empenas, a lei fala das empenas, são aquelas laterais do edifício, né? Tem a fachada de frente, a fachada dos fundos, as laterais são as empenas. Qualquer reforma estrutural são manutenções que fogem à administração comum e são taxas extraordinárias de condomínio. Então, o que a lei vai dizer para a gente é, as taxas extraordinárias são do locador e essas não podem ser repassadas. É claro que o locador e o inquilino, na liberdade de contratar, podem fazer ali um acordo. Você paga e abate no preço do aluguel, isso é permitido, mas não pode haver a cobrança direta. Então, o locador, ele é responsável pelas despesas das taxas extraordinárias de condomínio. Já o inquilino, por sua vez, na sequência do estudo da lei, também tem um conjunto de deveres que lhe é próprio. Obviamente, o dever principal do inquilino é o pagamento da mensalidade do aluguel em dia, do aluguel e dos encargos, mas não apenas esses deveres. Veja que é dever do inquilino respeitar por inteiro o contrato de locação. Então, qualquer restrição, proibição, limite feito no contrato de locação é também um dever do inquilino, por óbvio. É dever do inquilino respeitar as normas condominiais, a convenção de condomínio e o regimento interno. Ainda que isso não esteja escrito na cláusula contratual, o inquilino, ao ocupar um determinado imóvel em condomínio, ele tem por dever respeitar aquelas regras contratuais. Outra coisa, o inquilino ele pode ser chamado a pagar as taxas ordinárias de condomínio. É dele o dever de pagamento das taxas ordinárias de condomínio. Nós falamos há pouco a diferença aí de ordinárias e extraordinárias, mas um ponto a ser destacado aqui é que o inquilino, mesmo que o contrato não preveja expressamente, é dele, por definição legal, o pagamento das taxas ordinárias. Então, folha de salário do pessoal na constância da locação, ok? Rateio de saldo devedor, desde que o saldo devedor seja referente à despesa constante da constância da locação. E um detalhe interessantíssimo diz respeito ao fundo de reserva. Por que é interessante? Porque o fundo de reserva, ele a princípio, ele compõe a taxa extra e, portanto, ele é um dever do locador. Mas a lei do inquilinato previu uma situação hipotética onde despesas correntes, despesas ordinárias, são pagas antecipadamente com o uso do fundo de reserva. Nesse caso, o síndico, o responsável, está pagando despesas correntes, fazendo recurso para antecipação ao fundo de reserva, e aí ele vai cobrar a reposição do fundo de reserva. Nesse caso, a reposição do fundo de reserva entra aí na conta das despesas ordinárias, justamente porque ele foi usado para o pagamento das despesas correntes da administração e da manutenção corrente do edifício. Aí sim, o inquilino pode ser chamado a pagar a reposição do fundo de reserva. Bacana, avançando no nosso estudo e caminhando aqui para o último grupo de direitos que selecionamos, nós vamos trabalhar com o direito do inquilino devolver o imóvel antes do término da locação e do direito do locador retomar o imóvel. A respeito do inquilino, o inquilino pode devolver o imóvel em algumas situações comuns. Numa situação de prazo indeterminado, lembra, sempre que a gente fala de prazo indeterminado, é bom lembrar que o prazo pode ser indeterminado porque ele começou indeterminado. O contrato pode ter sido feito de boca com prazo indeterminado, pode até mesmo ter sido feito por escrito com prazo indeterminado. Ou ele pode ter um prazo determinado, esse prazo foi alcançado e quando esse prazo é alcançado e o contrato e as partes continuam exercendo a locação, o inquilino continua usando a coisa, morando ou praticando atividade comercial, ocupando o imóvel, pagando o aluguel e o locador, por sua vez, recebe o aluguel e nada reclama, nós temos aí a prorrogação tácita do contrato.
Sempre que nós temos a prorrogação tácita se dá por prazo indeterminado. O ponto é, seja porque começou o indeterminado, ou seja porque ele foi prorrogado tacitamente e então se tornou por prazo indeterminado na prorrogação, o fato é que quando nós temos uma locação por prazo indeterminado, o inquilino pode a qualquer momento extinguir unilateralmente o contrato de locação na figura chamada denúncia. E é uma denúncia unilateral, por definição, ela é desmotivada e daí nós chamamos de denúncia vazia. O que o inquilino tem que respeitar é o prazo de 30 dias. A gente, de modo coloquial, fala do aviso prévio, mas o aviso prévio é uma terminologia lá do direito do trabalho e para que a gente não se confunda, a gente vai usar o termo técnico da notificação premonitória. O fato é que o inquilino, numa situação de contrato por prazo indeterminado, ele pode devolver o imóvel extinguindo a locação, se desobrigando da locação, a qualquer tempo, bastando que ele respeite esse prazo de 30 dias da notificação premonitória. Não confunda a notificação premonitória com multa, porque a notificação premonitória prevê o direito do inquilino usar o imóvel. Ele vai pagar uma mensalidade, 30 dias, arredondando aqui para a gente explicar de modo mais simples, ele vai pagar uma mensalidade, mas ele tem o direito de usar o imóvel, portanto não é uma multa. Acontece que é muito frequente o próprio inquilino abrir mão do seu direito de usar o imóvel. Ele não pode deixar de pagar a mensalidade, aquele tempo previsto referente à notificação premonitória. Ele pode até não ocupar o imóvel, poderia se quisesse, mas ele desocupou, mas ele vai pagar como se ocupando estivesse. O detalhe aí, recuperando, é que você não pode confundir com multa justamente porque existe o direito de usar o imóvel. Por outro lado, se o contrato tem prazo determinado e na constância do prazo o inquilino deseja devolver o imóvel, a pergunta é, na constância do prazo o inquilino pode? E a resposta é pode. Poder, ele pode. Acontece que na constância do prazo ele terá que pagar uma multa contratual. Aí veja, existe a regra geral e a regra específica para as locações BTS. Vamos começar pela regra geral. Eu, inquilino, na constância do meu contrato, na constância do prazo determinado, eu não quero mais morar naquele imóvel, não quero mais ocupar aquela sala por qualquer motivo. Posso devolver o imóvel? A resposta é posso. A multa que foi prevista no meu contrato não vai ser cobrada de mim integralmente. Veja, uma coisa é o quanto foi a multa. A multa foi prevista lá no contrato. A lei não estipula limite, mas o mercado estabelece aí, pela prática jurisprudencial, 3 meses. Vamos dizer 2 meses, 3 meses, 4 meses. O fato é que a multa foi estipulada, vamos supor, em 3 meses de locação. Eu não vou cobrar esses 3 meses cheio do meu inquilino que está devolvendo de modo antecipado. Eu vou calcular quanto tempo falta para o contrato dele acabar. E dependendo de quanto tempo falta, eu vou fazer uma contagem proporcional. Quanto tempo ele ficou, quanto tempo falta para terminar o contrato e essa mesma proporção ela é aplicada sobre o valor da multa. Exceção para situações onde o inquilino está saindo porque ele foi transferido pelo seu empregador. Eu estou locando um imóvel para morar perto do meu trabalho. O meu empregador me mudou para atuar em outra localidade, eu preciso morar em outra localidade e aí aí o legislador, a lei do inquilinato, me desobriga da multa. Eu tenho que respeitar aquela notificação premonitória. E para terminar esse pedacinho, as locações BTS. Lembra que as locações BTS são as chamadas locações Built to Suit. Essas locações são locações específicas, onde o locador primeiro construiu o imóvel do jeitinho que o inquilino queria. Daí a ideia de locação sob medida. Nessa locação, a devolução do imóvel, caso aconteça, provocará a incidência da multa integral, não proporcional, como a gente estava falando há pouco. Integral. Apenas a multa terá o teto, que são as mensalidades que faltam para o contrato acabar. Então, as locações Built to Suit têm um prazo estendido aí de 10 anos, 15 anos. Suponha que um contrato de 15 anos,
o nosso inquilino esteja, por qualquer motivo, querendo entregar, devolver o imóvel depois de 10 anos. Faltam 5. Essas mensalidades desses 60 meses, 5 anos que faltam para o contrato acabar, é o teto da multa. Mas a contagem não vai ser feita proporcional. A multa será cobrada integralmente. Vamos fazer agora mais um quiz. Quanto ao direito de preferência do inquilino, é correto que, letra A, ele precisa estar previsto em cláusula contratual? Letra B, ele depende de registro para incidir no contrato? Letra C, caso desrespeitado, gera somente o direito de indenização? E letra D, caso desrespeitado, gera direito de adjudicação se o contrato estiver registrado. Localizou a resposta? Resposta na letra D de dado. O direito de preferência, ele gera o direito de adjudicação apenas quando aquele contrato foi averbado na matrícula do imóvel com 30 dias, até o máximo de 30 dias antes do registro da compra e venda naquela matrícula. Avançando para o nosso último tópico do nosso encontro, nós precisamos abordar quando é que o locador pode retomar o imóvel que foi dado em locação. E a regra básica é, dentro do prazo contratual, supondo, obviamente, uma locação com prazo determinado, o locador ele não pode retomar o imóvel. Existe uma pequena exceção prevista na lei do inquilinato quando o poder público obriga o locador a realizar determinadas obras. Então, imóveis que têm aí alguma gerência do poder público, ou porque o imóvel é tombado, patrimônio histórico, ou porque tem algum risco naquela edificação, que a edificação precisa passar por uma reforma obrigatória, imposta pelo poder público. Nesse cenário, se o poder público obrigou a realizar uma obra e essa obra não pode ser realizada com o inquilino lá dentro, um morador, um comerciante dentro do imóvel, então, nesse caso, apenas nesse, dentro do prazo, o locador pode retomar o imóvel para realizar aquela obra que foi imposta. Fora dessa hipótese, se o contrato tem prazo determinado, na constância do prazo, o locador não pode retomar o imóvel sob nenhum pretexto, nem para uso próprio, nem para nenhuma figura que coloquialmente a gente escuta as pessoas conversando. Agora, se a locação ela é por prazo indeterminado, o assunto ganha outra tonalidade. Agora, esse assunto será aprofundado no avanço do curso, porque nós temos respostas diferentes para situações diferentes. Então veja, se a locação é uma locação residencial, a análise, a regra de incidência é uma. Se a locação é por temporada, a regra já é outra. E se a locação é comercial, a regra já é uma terceira figura. Então a gente vai avançar a retomada do imóvel na situação de contrato por prazo indeterminado, nas figuras específicas. Apenas lembrando que o prazo pode ser indeterminado já de origem, ou porque houve um prazo originalmente determinado, mas que ao final a locação de modo tácito se prorroga e na prorrogação nós temos a situação do prazo indeterminado. Seja por um motivo de origem, seja pela prorrogação. Quando o prazo é indeterminado, a retomada pelo locador, ela é tratada por regras diferentes, conforme a locação seja residencial, comercial ou uma locação por temporada, o que a gente avança no nosso próximo encontro. E aqui foi o Saber Direito, estamos tratando do tema Lei do Inquilinato. Eu sou o Marcos Vinícius, agradeço a sua presença e te convido para o nosso próximo encontro. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou então entre em contato pelo nosso WhatsApp
O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.